A graça e a paz, que o nome do Senhor Jesus seja sempre o nome que está no nosso coração e nos nossos lábios, e que nós possamos glorificá-lo o tempo todo, em todo o tempo, em toda situação, em toda circunstância. Queridos, nós vamos falar hoje sobre coisas impossíveis, e não sobre coisas impossíveis de adquirir, mas sobre aquilo que já foi colocado na conta do que está impossível, no vale do impossível. Quero contar para vocês um pouquinho sobre o povo de Israel e fazer uso de um texto para que nós possamos compreender essa ideia. Está lá em Josué, no capítulo 5. Josué é considerado o livro de Atos do Velho Testamento, porque depois do Pentateuco vem o livro de Josué. É quando o povo de Israel sai do deserto e começa a entrar na terra prometida. E para que você entenda um pouquinho a situação, Israel ficou 430 anos no Egito, e nesses 430 anos eles se misturaram com a cultura do Egito. Imagine quantas gerações nasceram dentro do Egito. O Egito, para quem não tem afinidade com a história, era uma nação politeísta, acreditava em vários deuses. E esse politeísmo do Egito é um politeísmo extremamente maldito. Muita gente nos dias de hoje faz excursão para Israel, que é extremamente bacana, mas dá aquela passadinha no Egito, né? Porque historicamente é legal você conhecer. O problema é que alguns irmãos, sem sabedoria, trazem souvenirs lá da viagem para o Egito. Já teve casos da gente orar com famílias que foram para uma excursão no Egito e trouxeram um souvenir, um obelisco de um deus lá do Egito. E não sabia eles que esse obelisco, esse símbolo, era de um deus que supostamente abençoava os casados no Egito. Agora, entenda comigo uma coisa, a lei do antagonismo espiritual. Se dentro do cristianismo algo é bênção para você, é óbvio que aquilo que é bênção para você se torna uma maldição para quem não crê em Deus. Entenderam isso? Por exemplo, você vai fazer uma oração, eu vou abençoar você com uma oração, é uma bênção. Mas se eu vou fazer essa mesma oração para uma pessoa que está na baixa magia, essa oração vai trazer um resultado inverso sobre ele. Os demônios vão ficar furiosos, talvez até manifestem, porque a oração que é uma bênção se torna uma maldição para eles. Da mesma forma, a bênção na magia, ou na baixa magia, seja na alta ou na baixa, para nós é uma maldição. Uma vez eu contei para vocês que minha avó, ela fazia um feitiço para proteção, para minha proteção pessoal e da minha esposa, toda sexta-feira. E toda sexta-feira eu e a Francine brigávamos. E nós não entendíamos o que era. Porque minha avó pagava com esse feitiço um demônio para ir lá me proteger. Só que quando o demônio chegava no meu ambiente espiritual e dava conta de que estava cheio de anjos do Senhor ali, tinha uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, invisível aos meus olhos, desencadeava uma desestabilização no meu ambiente espiritual. Aí eu ficava nervoso, a Francine ficava nervosa, e tinha sempre uma briga dentro de casa. Até o dia que eu descobri que a minha avó estava fazendo trabalhos para me abençoar. Aí eu liguei para ela e falei: vó, para de fazer trabalho para me abençoar. Porque a bênção da macumba é a maldição da igreja. Quem entendeu isso? Pegou? Foi fácil essa? Então depois você entra lá no meu Facebook e dá um like lá para curtir lá a minha página, tá bom? E esse casal foi para o Egito e trouxe um obelisco do deus que cuidava do casamento. Só que quando eles trouxeram para a família deles, para a casa deles, esse deus egípcio começou a trazer uma desestabilização, começou a amaldiçoar aquele casal, ao ponto de eles quererem divorciar. Vocês já lembram dessa história que eu contei uma vez? Não sei se eu contei em culto, eu contei no CETIB aqui em São Paulo, me lembro. E aí, quando eu orei, fui lá na casa deles e vi tudo, e vi aquele obelisco, eu disse: olha, a gente vai ter que destruir isso aqui é um objeto pagão, um objeto de culto pagão. E a mulher não queria que destruísse, não queria, o marido queria, a mulher não queria, enfim, até que a mulher cedeu. E quando eu fui quebrar, o negócio não quebrava, irmãos. Era um trocinho assim de pedra, eu joguei no chão, não quebrava, bati com um pedaço de pau, não quebrava. Até que a hora que eu consegui botar na quina de uma escada e bati assim bem forte, que quebrou, a garota caiu endemoniada. Porque ela tinha um demônio ligado a esse objeto, quem entendeu? E muita gente tem em casa objeto amaldiçoado. Aí acha que não tem nada a ver. Esse acho que não tem nada a ver, ele foi inventado lá no inferno. Porque o diabo ele consegue dissuadir todo o pensamento estratégico de Deus. Você vem com um entendimento estratégico do mundo espiritual, você aprende algo estratégico aqui no culto, seja qual culto for, e aí o diabo vem na sua mente e diz: não, nada a ver. E eu tenho tido um problema há alguns anos com pastores. Porque o meu trabalho é ensinar igrejas, ensinar pastores. Tem uma escola que treina pastores na batalha espiritual. E tem muito pastor que fala: não, mas eu vou deixar de ter isso na minha igreja? Eu vou deixar de fazer assim? E aí entra o espírito maligno que traz o nada a ver dentro da cabeça da pessoa. Não, nada a ver. E a vida vai indo sempre para pior. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. E nesses 430 anos, eles começaram a adorar outros deuses. Imagine você
que servia a um Deus invisível, um único Deus, o povo hebreu era monoteísta, como nós somos, o Deus Criador. De repente eles vão para dentro do Egito e tem templos feitos de ouro, tem efígies e imagens e obeliscos, e todos aqueles templos, e eles começaram a adorar aquelas divindades, e acabaram então se pervertendo, se contaminando, e esquecendo o Deus de Israel. Por isso, quando Moisés libertou o povo de Israel, o povo passou 40 anos no deserto para uma purificação. Você já ouviu falar sobre a lei de guardar o sábado? Quem já ouviu falar sobre a lei do sábado? E muitos já devem ter ouvido alguém falar assim, ó, se você não guardar o sábado hoje, você está em pecado. E você vai perceber que a única lei veterotestamentária que Jesus não cumpriu foi a lei do sábado. Ele trabalhou no sábado, curou no sábado, colheu espigas no sábado, e ele foi condenado porque ele rompeu a lei do sábado. Porque a lei do sábado ela era circunstancial para o período da purificação, para o período do deserto. 430 anos, dentro de uma cultura politeísta, de uso de satanismo, magia egípcia. Agora eles estão no deserto e vão entrar em Canaã a qualquer momento, seja daqui 8 dias, 11 dias, daqui 40 anos. Esse período no deserto era um período de purificação. Eu chamo isso o filtro de Deus nas nossas vidas. E muitos de nós passamos hoje por deserto porque precisamos de purificação. Tem gente que não entende o que está acontecendo de ruim. Tem gente que não entende que aconteceu um problema muito grande no casamento, ou aconteceu um problema muito grande na empresa, vida financeira, ou no ministério. Querido, antes que você se desespere, antes que você coloque tudo na conta do Senhor e culpe a Deus para tudo, ouça essa mensagem de hoje e coloque no seu coração o entendimento de que talvez o que você está vivendo é uma purificação de Deus na sua vida. É Deus fazendo com que você seja purificado de alguns problemas religiosos, espirituais que você vem trazendo ao longo dos anos, por contaminações que você teve em vários lugares que você andou. Tem muita gente aqui que já foi na Seixonoê, na Messiânica, foi no Candomblé, no Umbanda, Quimbanda, no catolicismo, foi nas igrejas das mais variadas denominações e está carregando sobre si um bando de informações religiosas que estão se misturando e está virando E aí você quer que Deus te abençoe, Deus quer que você seja purificado pela palavra. Quantos entenderam? O povo de Israel andou 40 anos no deserto, e Deus foi tratando Josué, porque Josué seria o homem que levaria o povo para a terra prometida. Nesses 40 anos morreram todos. Todos os que entraram no deserto, exceto Josué, morreram lá no deserto. E depois foi nascendo um povo novo. E esse povo novo que nasceu é um povo que não sabia nada do Egito, que nasceu no deserto, mas também não sabia nada da terra prometida. Porque não sabia, nunca tinha visto uma árvore, nunca tinha visto uma cachoeira, nunca tinha visto nada, porque nasceu no deserto. E nós somos assim. Muita gente me pergunta, pastor, como é que é o céu? Eu tenho uma ideia, mas não tenho certeza de como vai ser. Não é? Tem gente que pergunta, vai ter rua no céu? A Bíblia diz que vai ter rua de ouro. Vai ter carro? Já não sei. Entenderam? Vai ter rio? Vai ter rios como de cristal. Vai ter peixe? Provavelmente. Animais? Sim, vai ter, porque a Bíblia fala que o leão vai pastar com um novilho. Mas como que vai ser a família? Nós vamos ter jovens, idosos, crianças? Não sabemos, mas eu acredito que todos da mesma idade. E tem uma visão sobre isso. Mas é tudo uma incógnita, nós saberemos quando chegarmos lá. E era assim esse povo que estava no deserto. Eles tinham ideia de como seria a terra prometida, mas não tinham certeza de como seria. Então o povo que estava no deserto parece muito conosco. Vamos lá, Josué, capítulo 5, verso 1. E depois nós vamos ler Josué, capítulo 6, verso 1. Nesses 40 anos, Deus foi cuidando do povo de Israel sem que eles percebessem. Vocês já pararam para pensar que quando a gente está no meio de um deserto, a gente não percebe a ação de Deus? Eu, quando era jovem, eu fui atleta de taekwondo, uma arte marcial. E nós tínhamos, na equipe de competição, nós tínhamos uma frase, que ela era, não me lembro ao certo, mas ela era mais ou menos assim. Quando você começa a ter medo de perder numa luta, tomou um chute na cara, ficou meio tonto, você se fecha todo. Quando você começa a ter medo de perder, você automaticamente para de ter vontade de ganhar. Essa era a ideia. Tem muito lutador que faz isso. Vocês assistem luta? Quem assiste luta? Quem acha que luta é pecado? Ai, que bom. Vocês assistem luta? Já viram? Lutador bom pra caramba, né? Ele chega no ringue, um boxeador, toma um soco bem na orelha, ele se fecha e não luta mais. E você fica lá desesperado. Por que ele não bate? Não é que ele não sabe bater, é porque ele está com medo de perder. E o medo de perder é tão maior que a vontade de ganhar, que ele perde a luta só se defendendo e esquece de atacar. E muitos de nós somos assim. O povo do deserto, ele estava assim.
Toda hora eles reclamavam, não tinha comida, não tinha isso, não tinha aquilo. Deus mandava água da pedra, meu irmão. Vou te falar um negócio. Você vai estar num deserto, Deus pede para Moisés bater o cajado na pedra e sai água. Isso é um milagre tremendo. E eles reclamavam. Deus fazia cair o maná todos os finais de tarde. Eles reclamavam. Deus mandou codorniz. Eles reclamavam. Eles reclamavam de tudo. Mas se esqueceram que o tempo todo o Senhor estava guardando a vida deles. O tempo todo o Senhor estava protegendo. De noite uma coluna de fogo, eles não morriam de frio. De dia uma coluna de nuvem, eles não morriam de calor. Deus estava protegendo eles o tempo todo. Mas quando você está no deserto, você esquece de ver a coisa boa. Você esquece de ver a proteção que Deus te dá. E só vê o aspecto ruim. E eles foram tão guardados por Deus, que isso ecoou nos povos vizinhos, inimigos deles. E eles começaram a ter medo. Josué capítulo 5, verso 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Todos os reis inimigos estavam ouvindo falar do povo de Israel. E todos os reis inimigos, o povo de Israel no deserto, achando que estava derrotado. E todos os reis inimigos estavam com medo deles. Deixa eu falar a primeira verdade para você. Enquanto está passando por um problema, o inferno sabe que isso é só um momento de treinamento, purificação na sua vida. E o diabo já está tendo medo de você agora. Pastor, eu estou quase me divorciando. E o Satanás está morrendo de medo desse teu quase. Porque ele sabe que quando você vencer isso, o seu casamento vai ser inabalável. Eu conheço casos de famílias que teve adultério, que teve uma série de problemas, que eles suportaram isso, e deve ser a coisa mais terrível, você perdoar, relevar, esquecer, lutar com a sua própria mente, para não ter acusações, suportaram no Senhor, pediram perdão a Deus, ficaram mais fortes e hoje são uma bênção. E o inferno perdeu. O que o inferno queria ganhar, o inferno perdeu. Porque enquanto está passando uma luta, o diabo está preocupado, morrendo de medo do que possa acontecer com você. Capítulo 6, verso 1. Ora, Jericó, a maior cidade da região na época, uma das mais antigas do mundo, conhecida como a fortaleza do deserto, uma cidade que nunca tinha sido derrotada. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Querido, enquanto você está no deserto, passando por luta, por provação, por dificuldade, o inferno tem tanto medo que se você vencer, você vai ser inabalável e vai ser imbatível, que o inferno se fecha de medo de você. Agora você parou para pensar nisso? Eu estou passando por um problema financeiro e o diabo está com medo de mim? Eu estou passando por uma crise no meu casamento e Satanás está com medo de mim? Eu estou passando por um problema de saúde e o inferno está fechado, nenhum demônio entra, nenhum demônio sai. Não parece estranho isso? É porque os nossos olhos só focam nas coisas ruins e não percebem que até nos momentos difíceis o Senhor está do nosso lado, nos purificando, nos treinando e nos fazendo prosperar. Amém? Irmãos, a conquista da cidade de Jericó, eu quero falar sobre o vale de Acor. Se eu colocasse um tema, eu vou pegar a tradução do nome Acor, é problema. Então eu vou colocar o vale dos problemas. Porque muita gente vive isso hoje em dia. Tem gente que vive um problema atrás do outro, ele mal consegue resolver um, ele cai em outro. Eu conheço muita gente assim. Tem gente que vive um problema cíclico. Ele vive um tanto de meses da sua vida debaixo de bênção, de repente ele recebe uma maldição de novo. Aí, bênção, maldição. Vai, cai. Vai, cai. E tem muita gente que está preso, afogado, nesse vale dos problemas. O povo de Israel passou esses 40 anos no deserto, sendo purificado por Deus. E eu vou falar um negócio para vocês, irmãos, eu tenho falado isso recorrentemente, para pessoas que me procuram para falar sobre seus problemas, que se você passar por um problema, e você não aprender alguma lição com esse problema, se prepare porque ele vai voltar. Passou um problema no casamento, não aprendeu nada, você vai ter esse problema de novo. Passou um problema na sua empresa, não aprendeu nada, você vai ter um problema de novo. Deus permite coisas ruins, circunstâncias desastrosas, para que você seja treinado. Quanto mais provação você passa, melhor você se torna. Não adianta um homem falar que consegue vencer tudo, se nunca passou por nenhuma dificuldade. Não adianta uma dona de casa, uma mãe, uma esposa, falar que consegue suportar as dificuldades da vida, se nunca venceu nenhuma batalha.
Na vida é assim. Quando você está no ensino inicial, nos primeiras séries, você tem que passar por provas, trabalhos, e é difícil, e a mãe pega no pé para estudar, e você vai, passa para o ensino médio, e aí é pior ainda. E quando você termina o ensino médio, você pensa que acabou, você vai para um cursinho, vai para a faculdade, e é pior ainda. Aí quando você termina a faculdade, você vai fazer uma pós, um mestrado, e é pior ainda, e a vida só piora. Mas quanto mais piora, e quanto pior se torna, e quanto mais difícil é, e quanto mais vitórias você tem, maior você se torna. Eu encontrei um amigo meu, que fez seminário de teologia comigo em 1994. Primeiro seminário. Encontrei com ele esses dias atrás, quando viajei. Ele falou, e aí, cara, como é que você tá? Eu falei, tô aí, pra lá. O que você tem feito na vida? Feito isso. E você? Eu estou pastoreando a igreja. Que benção, meu irmão. E você fez só... Não, eu terminei o seminário e estou pastoreando desde 1996. Amém? Glória a Deus. Ele só fez aquele seminário e está parado no tempo desde 1996. E o que ele está pregando em 2017 é o que ele aprendeu em 1996. Você entende isso? Medo de enfrentar outra prova. Medo de dar a cara para bater de novo. Medo de assumir outro risco. Medo de tentar outro vestibular, outra faculdade. Medo de tentar uma coisa diferente, louca. Medo. O povo inimigo a Israel estava morrendo de medo de Israel. Israel reclamando de Deus. Senhor, pão e água de novo. Eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais. Eu já contei para vocês as minhas provações. Não sei se vocês aqui, Alphaville, né? Vocês são tudo rico, milionário. Mas eu já passei provação, meu irmão, que você não tem ideia. De ter arroz, mandioca e carne. E o que acaba primeiro? Nunca acaba o arroz primeiro. Podia acabar o arroz e ficar mandioca com carne. Vaca atolada. É o nome. Não acaba a carne. Depois sobra o arroz e a mandioca. O que acaba primeiro? Mandioca. Sobra arroz. Aí você faz arroz, depois faz bolinho de arroz, aí você faz suco de arroz. Se o cara for meio gostar de beber, faz saquê, cachaça de arroz. Enquanto eu passava a prova, eu me lembro que a primeira noite que eu e a Francine comemos só arroz, um olhou para o outro, início de casamento, missionários, né, fora do Brasil, e a gente olhou para o outro e falou, e aí, Fran? E ela, amor, que bênção. Eu sempre imaginei que ser missionário é isso mesmo, é passar prova, é não ter comida, é tomar pedrada. E eu fiquei pensando, Jesus, eu não quero mais ser missionário, eu quero ser outra coisa, eu não quero ser missionário. Gosto de comer, Jesus. E você tem que pensar que lá naquele momento, Deus está te treinando para alguma coisa no futuro. Você não consegue olhar para frente, você só consegue olhar para o teu passado. Ninguém tem imaginação de futuro. Na nossa igreja nós fazemos o álbum do futuro, que é uma loucura. Todo início de ano a gente faz uma pasta e cola um monte de foto de coisas que nós queremos naquele ano. E a gente fala, isso aqui é o meu álbum do futuro, é o que eu vou atingir em 2016, 2017, 2018. Porque álbum do passado, você tem um monte de coisa que você guardou na sua memória. Algumas desastrosas, é verdade. Mas o futuro ninguém olha, é uma vida que você vai pulando os pontinhos e quando você olha para trás, você vê o desenho que formou. Mas você não consegue imaginar o que vai ter para frente. O povo de Israel não conseguia imaginar. Eles só olhavam para a murmuração. Água, pão, água, pão, água, pão, água, pão, pedra, água, pão, codornize. E era isso que eles olhavam e reclamavam, mas Deus estava tratando, treinando, preparando. Querido, primeiro ensino que eu quero tirar nessa noite. Pare de murmurar no momento de dificuldade, pare de murmurar no momento de deserto. Olhe com outra perspectiva, olhe com outro objetivo. Pense que Deus está treinando você para alguma coisa, que hoje você não sabe por que está passando essa prova, mas daqui 10 anos você vai ser doutor nessa prova, você vai poder ensinar as pessoas, você vai ser craque em dar dicas para as pessoas vão sobreviver pelos conselhos que você vai dar, porque você conseguiu passar por esse deserto. Seus filhos serão abençoados, porque você conseguiu passar nesse deserto, e você vai dar testemunho da vitória que você alcançou nesse deserto. Não murmure no meio do deserto. Deserto é bom demais. E aí então, Deus começa a mostrar para o povo de Israel que eles são temidos, e o povo de Israel resolve então conquistar Jericó, e eles destroem a cidade de Jericó. E vocês sabem a história, eu não vou contar. Marcharam 7 dias,
uma volta, no último dia marcharam 7 voltas, tocaram as trombetas, gritaram, a muralha despedaçou, eles não podiam pegar nada daquela cidade, porque estava tudo condenado. Nem tudo que você conquista, você precisa levar algo para casa. Escute isso, nem tudo que você conquista. A gente fica pensando que Deus vai nos dar grandes vitórias, e essas grandes vitórias nos trarão grandes resultados ou grandes recompensas. Não, nem todas as grandes vitórias trazem grandes recompensas. Vou contar um exemplo para você. Quando eu estava pastoreando no Paraná, a igreja passando uma prova, irmãos, vocês não têm ideia. Eu tinha que orar para Deus mandar um ofertante para pagar aluguel. E sempre aquela aprovação, aquela aprovação. Um dia entrou um senhor na nossa igreja, um empresário rico. Entrou chorando, queria ajuda, problema na família, filho com problema, e não sei o quê. E eu prontamente, pastor, fui lá, recebi aquele senhor, fui conversar com o filho, e o filho gostou demais de mim, e queria ficar na igreja, se converteu, e o pai também aceitou Jesus, e a mãe também, e batizamos a família inteira. E eu pensei, agora acabaram os seus problemas financeiros. Nossa, agora tem um dizimista forte aqui na igreja. Ô Senhor, obrigado, acabou o meu pranto. Aí um dia esse senhor vem para mim e fala assim, pastor, estou indo para a Assembleia de Deus. Mas por quê, meu irmão? O que aconteceu? É que o senhor sabe, eu sou um empresário, e lá eles têm culto do empresário. E o senhor aqui não tem culto do empresário. Então eu me sinto melhor lá no culto do empresário, eu estou mudando com a minha família para lá. Eu falei, é verdade, irmão, eu não tenho culto do empresário. Eu fiquei pensando assim, que burro, por que eu nunca fiz um culto do empresário? Perdi o empresário. Foi-se embora. Mas a grande verdade é que nem toda vitória que você conquista numa batalha tem resultado para você. Eu batalhei por aquela família, teve uma grande vitória, mas o resultado não era meu, o resultado era para o pastor da Assembleia. Um planta, é outro que colhe. Mas é o Senhor quem é o Deus dele. Não muda nada na minha vida. E continuei tendo que orar, e eu sabia que Deus estava me ensinando a orar por dinheiro, irmãos. Porque todo mês eu orava. Deus me ensinou, o dia que você precisar de oração por dinheiro, fala comigo, eu estou craque. Eu sei pedir dinheiro para Deus. Eu chego para Deus toda hora, Senhor, lembra, Senhor. Agora que eu não estou mais pastoreando a igreja, eu sou só um doce. Já não oro mais, não faço, graças a Deus, mas eu sempre tive. Mas você tem que entender que nem toda vitória você tem que levar alguma coisa. Jericó era uma grande conquista, mas ninguém podia pegar nada. Não pertencia a eles aquilo. Só que no meio do povo, tinha um invejoso. Queridos, sempre tem um invejoso perto de você. Diga amém. Olha de canto de olho para o irmão perto de você. Assim. Dá uma olhada. Só que tem que ser disfarçando, discretamente. Dá uma olhada se tem cara de invejoso, esse cara aí. Sempre tem, como é que é? Então é Acã. Sempre tem um Acã perto de Josué. Irmão, vocês não têm ideia do invejosinho. Acã era um homem que olhava para a conquista que Deus deu na mão de Josué, mas ele não entendia o porquê que não era com ele. Sabe que você olha para a conquista do teu irmão e começa a brotar inveja no seu coração? Você olha para o irmão, eu nunca me esqueço de um rapaz que estudava na escola comigo no início, chamado Milton. Tem algum Milton aqui? Eu tenho pavor desse nome até hoje. Eu tenho trauma do nome Milton. Tem Milton, mas ele não veio, né? Que bom. Tomara que não venha nenhuma sexta-feira. Tadinho, vai que é um irmão super gente boa, eu tô queimando ele. O Milton era o menino mais inteligente da turma. E aí o professor perguntava, quem sabe o teorema de Laplace? O Milton levantava a mão. Ele sabia. É uma página de conta, ele fazia. Quem sabe a tradução em mandarim da página, não sei o quê? O Milton sabia mandarim. Eu odiava o Milton, irmãos. Eu odiava aquele menino, mas só que no fundo eu queria ser o Milton. Porque eu queria saber mandarim. Porque eu queria saber o teorema de Laplace. A mãe do Milton tinha uma fábrica de chocolate, só para eu odiar mais ele ainda. E todo mundo levava sanduíche de lanche. O Milton levava chocolate. E sabe, isso gera uma inveja, porque a inveja não é você querer ter o que o outro tem. A inveja é você querer que o outro não tenha o que ele tem. E no fundo eu queria que o Milton não tivesse nada daquilo, que o Milton não soubesse nada daquilo, que o Milton não fosse ele.
Eu queria que eu fosse o Milton, mas que ele não fosse o Milton. Quem entendeu? E Acã começou a olhar para Josué e começou a ver a conquista que Deus deu na mão de Josué. Não era justo. Moisés pagou o preço. Moisés andou no deserto. Moisés aguentou o povo reclamando. Bom era Moisés. Se fosse você e eu, não ia aguentar. O tempo todo, Deus protegendo, Deus livrando, Deus tirando da morte, Deus dando sombra, Deus dando calor, e o povo murmurando, e o povo reclamando, e o povo fazendo motim. Moisés, 40 dias no monte orando, voltou, tinha um bezerrinho de ouro. E alguém um dia perguntou para mim, pastor, o senhor que é teólogo, sabe por que eles fizeram um bezerro de ouro? E não uma vaca, ou um boi, um touro de ouro? Eu falei, não sei, irmão, porque tinha pouco ouro na época. Só deu para fazer um bezerrinho recém-nascido. Hoje as igrejas estão construindo touro de ouro. E olha, no fundo é verdade, né? Piadinha com fundo de verdade. E Moisés suportou aquele povo, só que Moisés morreu. E aí Deus chega para Moisés e fala, teu filho não vai ser teu sucessor. Nem Gerson, nem Eliezer, porque eles não te acompanharam no deserto. Quem vai te acompanhar, quem te acompanhou, Josué, ele vai ser o teu sucessor. Nem sempre aquele que você acha que vai te suceder é o que vai. Não é o cara que tem a linhagem. Não, porque o pai é pastor, o filho vai ser pastor. Não. Linhagem no reino de Deus não existe. É quem te acompanhou na hora da luta, é quem te acompanhou na hora do deserto, é quem tomou pedrada junto com você. Moisés falou, eu vou subir, Josué, e eu não sei quanto tempo eu vou ficar, e você não pode nem pisar no monte, se pisar no monte morre, fica aqui parado no pé do monte. E Josué ficou, e Josué não sabia se era um dia, se era meia hora, quanto tempo era, e foram 40 dias, e Moisés ficou lá em cima 40 dias, e Josué ficou aqui embaixo esperando 40 dias. Sabe, é isso que Deus espera de você, igreja. É isso que Deus espera de mim. Ser aquele a quem Deus pode confiar, mesmo no deserto, mesmo na luta, mesmo na provação. Só que Acã não entendia isso, porque Acã nunca via Josué, Acã só sabia de Moisés. E na mente de Acã, por que Josué está no lugar de honra agora? Por que Moisés colocou Josué no lugar dele antes de partir? E quantos de nós vivemos essa inveja de não suportar a vitória do outro? Por que ele tem e eu não tenho? Por que o pastor escolheu ele para cantar e não eu? Por que o pastor escolheu ele para pregar no domingo e não eu? Se eu estou aqui carregando a bolsa dele para cima e para baixo, por que ele está vendendo mais produto da empresa dele e eu não estou vendendo da minha? Por que ela está bem casada e eu estou sofrendo no meu casamento? Por que os filhos deles são saudáveis e o meu é doente? E nós começamos a pensar assim. Porque nem todo mundo tem capacidade de suportar uma grande vitória sem lucro. Josué tinha. Deus sabia que Josué ia lá, ia destruir aquela cidade, ia destruir aquela muralha, ia matar todos os homens de guerra e não ia querer nada em troca. Ia ser de graça. Ele ia terminar de destruir Jericó, ele ia virar e ia glorificar o Senhor e ia dizer, Senhor, nenhuma moeda eu peguei. Mas Acã não conseguia. Acã foi lá, pegou ouro, pegou prata, e o pior, pegou uma capa babilônica, um símbolo de sacerdócio maligno, o lugar onde o líder religioso da Babilônia colocava para adorar o utensílio, a roupa, para adorar os demônios, e ele pegou aquilo e levou para dentro da sua casa, e amaldiçoou a sua família, escondeu, porque sabia que estava errado, escondeu debaixo da sua tenda, e amaldiçoou a família, e amaldiçoou a sua tribo. A sua tribo amaldiçoada começou a amaldiçoar a nação inteira. E o povo de Israel foi amaldiçoado, porque um invejoso estava fazendo o que não devia no meio do povo de Deus. Aí, meu irmão, vou te falar um negócio, o ministério é a coisa mais séria que existe. Coloca um grupo de crente no ministério. Se tem um pecador que não é digno de estar ali, ele vai ferrar com todo o resto. Pega um grupo de intercessão, cadê a pastora Mirinha? Eu vi ela aqui em algum lugar. Está aí, né, orando. Pega um grupo de intercessão. Você pode colocar, Toninho, coloca 5 bons. Melhor 5 bons intercedendo por uma igreja desse tamanho, do que 30 meia boca. Porque os 30 meia boca vão amaldiçoar a igreja inteira. Melhor 5 que presta, que você confia, que paga o preço, que come 1 quilo de sal do teu lado, do que 30 meia boca que não tem nada para fazer e encaixa no ministério, só para ele não ir embora para outra igreja, encaixa ele no ministério. Acã não tinha condições de ter aquilo que Josué tinha. Aprenda, irmão, nem sempre você tem condições de ter aquilo que o teu irmão tem. Quem entendeu?
Muitos não estão preparados ainda para grandes coisas, mas um dia vai estar. Eu não estou preparado ainda para grandes coisas, eu sei disso. Mas um dia, quem sabe, se for a vontade do Altíssimo, eu estarei. Talvez você não está preparado ainda para ser um grande empresário. Por isso que dá errado os teus negócios. Mas um dia você vai estar. Quem sabe você não está preparado ainda para ser um grande marido. Por isso que os seus relacionamentos estão errados. Mas um dia você vai estar. Ah, pastor, mas já passou da idade. Quem é que define a idade? É você ou é Deus? Deus define a idade para você. Você vai ser feliz sim, na hora que Deus quiser. E as coisas vão mudar. Porque essa noite nós vamos ungir aquilo que é impossível na sua vida. Diga amém. Josué capítulo 6, verso 27, por favor. Olha o texto. Tá aberto sua Bíblia aí? Pode ser a Bíblia, pode ser no celular, no iPad, em algum lugar aí. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Olha que coisa. Corria a sua fama por toda a terra. Irmãos, eu lembro um dia, quando eu lancei o livro Irai-vos e Não Pequeis. Alguém já leu Irai-vos e Não Pequeis? Obrigado essas 3 pessoas aqui. 4, opa. E nós lançamos o livro e nós pensamos, vamos vender uns 500 livros. E aí eu orei, Deus, se eu vender 500 livros, eu vou ser um homem feliz. Aí vendeu 10 mil livros. Aí eu fiquei mais do que feliz. Mas eu fiquei tão feliz que eu dei oferta. Eu fiz jejum. Eu fui para o monte. 10 mil livros. Aí eu abri um site de notícia. Um youtuber. Um moleque que fala porcaria para criança de 8 anos de idade. Que joga Minecraft na internet. Tal de Resende. Escreveu um livro. E vendeu tipo 8 milhões. Acabou minha alegria na hora. Acabou minha felicidade na hora. Parei o jejum, cortei as orações. Fui lá na igreja, me dar minha oferta de volta. Não fiz isso não. Falei, meu Deus do céu. E eu fiquei pensando, Senhor, eu tenho um livro bom, uma história boa, restaura casamentos, faz a diferença na vida de pessoas. E o cara fala sobre Minecraft. Sobre você montar bloquinhos dentro de um computador, não é nem um jogo legal, é tudo pixelizado, é horrível. E o cara vendeu milhões de cópias do livro, porque ele não eu. Primeira coisa que Deus me disse, porque você não sabe jogar Minecraft. Porque se você jogasse, escrevesse o livro, era você, seu bobo, que tinha vendido 8 milhões. Segundo, porque você não está preparado para a exposição que ele está tendo por causa desse livro. E nossa, como isso é sério. Aí me veio na memória uma entrevista que fizeram com a Sandy e com o Júnior na época que eles ainda eram dupla. E eles disseram que o repórter perguntou: o que vocês mais gostariam de ter? Vocês já têm tudo, são filhos de pai famoso, são ricos, famosos. O que você mais gostaria de ter? E ela disse: eu queria poder andar no shopping em paz, porque eu não consigo. Entendeu? Entendeu? Eu gosto, irmão, de andar no shopping em paz. Que bom ser pobre e desconhecido. Que ótimo! Eu ando no shopping, ninguém me incomoda, ninguém sabe quem sou eu. Eu acho um louquinho para pagar um café. Cadê o louquinho ali? O Everton, ele pagou meu café. Eu acho um louquinho para pagar um café. E a vida segue. Você talvez não esteja preparado para grandes coisas ainda, e você precisa ser consciente para viver em paz. Tem gente que vive uma tortura emocional, psicológica, e transfere isso para o ambiente espiritual, porque não está pronto para aquilo que acha que está. Quer uma coisa que não pode ter. E aí você vai ser infeliz a vida inteira. Acã olhou para Josué e falou: eu quero ser como Josué, eu quero ter a fama como Josué. A fama de Josué se espalhou por toda a terra, então eu vou ser como ele. Começou a roubar as coisas do Senhor. Não roube aquilo que não te pertence. Não tente passar perto de ninguém. Não fale mal de ninguém. Se você não gosta do teu irmão porque ele está mais alto que você, fique quieto, só ore. E agora vem o exercício para vencer a inveja. Ore por aquele que está melhor que você e diga: Senhor, da mesma forma que o Senhor abençoou
Se o Senhor puder, me abençoa também, Pai, porque eu respeito a unção que está sobre ele, e a unção que eu respeito é a unção que um dia eu vou receber. Se você entendeu, dê uma salva de palmas ao Senhor. Agora diga comigo assim: inveja, ganância, cobiça. Olha só, escute, são os combustíveis para uma maldição. E como tem gente que alimenta a maldição. Tem gente que não sabe, os demônios, você talvez não entenda muito de demônios, eu vou te dar uma explicação. O demônio, ele alimenta, é como alguém que bota lenha numa fogueira. Você já foi acampar alguma vez? Alguém falou, você é responsável pela fogueira. Aí todo mundo vai pescar, vai jogar bola, e você fica lá jogando toco de lenha para manter o fogo. Como eu não sabia pescar, como eu nunca fui bom de futebol, eu era o cara que cuidava da lenha na fogueira. E nem sabia cozinhar. Eu só sabia jogar lenha na fogueira. Meu negócio é manter o fogo aceso. E os demônios são assim. Os demônios sabem que se eles pararem de instigar você e eu a gerar maldições, eles não têm poder sobre a sua vida. O que alimenta um demônio? No casamento, intriga. Quanto mais você tiver desconfiança e briga, mais forte você deixa o demônio que está fazendo isso acontecer. Está vendo? Uma dízima periódica. Uma coisa vai e volta. O demônio faz você ter desconfiança. E o demônio instiga você a brigar com o seu cônjuge. Aí você briga, isso gera energia para o demônio permanecer ali. Quem assistiu Monstros S.A.? Que eles tinham que fazer as crianças gritar de medo e gerava energia? Entendeu? Aí o demônio coloca inveja no seu coração. Aí o demônio coloca ganância, você quer ter aquilo que você não consegue ter. Aí o demônio coloca cobiça, você quer ter o que o outro tem. E isso vai fazendo você ficar cada vez mais preso a maldições espirituais. E Acã ficou debaixo de uma grande maldição. Então Deus guiou Josué para descobrir aonde estava a maldição. Irmão, agora eu preciso de toda a sua atenção, porque eu vou dar uma dica estratégica para você. Você precisa ter sensibilidade para descobrir onde é que está a maldição na sua vida. É muito mais fácil você descobrir do que mandar um pastor fazer isso. Primeiro porque se o pastor não for bom, mas não for o cara afiado, ele vai mentir para você. Credo, Riba, você está falando... É verdade. Se você levar um pastor na sua casa e falar assim, pastor, eu estou sob maldição, e ele não conseguir sentir nada, não conseguir, sabe, tipo um detector de metais, você vai com a mão assim, ó. Ah, tá aqui, ó. Não. Se ele não tiver nada disso, ele vai ter que inventar uma história. Se o cara for muito sincero e honesto, ele vai dizer, ó, irmão, não senti nada, vamos orar mais um pouco. Mas se o cara é daqueles que sempre tem uma revelação, tem uns pastores que só tem revelagem. Porque todo lugar tem uma revelagem. Ele vai inventar uma história para poder saciar a tua necessidade de revelação. E você vai ter uma mentira para você seguir, você vai andar atrás de uma mentira. Então, sabe, é mais fácil você consagrar jejum na sua casa, orar e dizer, Senhor, me mostra onde é que estão os pontos de maldição na minha casa. Foi uma palavra que eu liberei para o meu marido? Sabe aquela palavra quando você está com raiva, que você fala assim, eu queria que você morresse? Quem nunca, né? Maldito dia! Que na verdade não foi você que falou, você emprestou a boca para o capiroto falar. Aí você tem que pedir perdão. E pedir perdão é tão ruim porque você tem que se humilhar. Mas vai ter que pedir, vai fazer o quê? Ó, fulano, lembra aquele dia que eu falei que eu queria que você morresse? Eu não quero que você morra. Você é o homem da minha vida. Aquele dia, na verdade, eu queria só que você se esfolasse um pouco. Mas morrer, não. Sinceridade acima de tudo. Ah, minha tia foi lá para Aparecida do Norte e trouxe uma camiseta com a Aparecida, porque ela é devota. E eu ganhei, e eu tenho vergonha de me desfazer, porque foi minha tia. E tem muita tia que ela é um espírito opressor na vida da pessoa. Que ela dá um presente, que ela sabe que você é evangélico, e ela te dá um rosário. Só para ver o que o crente vai fazer. Aí toda vez que ela vai na sua casa, ela fala, cadê o rosário que a tia deu? Só para manter aquele portal aberto na sua casa. E você tem que ter muito caráter. Tia, eu sou evangélico, eu não uso isso. Nós tínhamos uma conhecida que era católica. E ela vivia querendo dar coisa da fé católica pra gente. Um dia eu cheguei para ela e falei, olha, você quer me dar um rosário? Então vamos fazer o seguinte, vem aqui comigo. E fomos andar na cidade. Aí eu falei, tá vendo aqui essa livraria católica? Vamos entrar ver o que tem. Aí tinha lá rosário, terço, vela, santo.
e tudo mais, né? Ó, não tem tudo isso? Tem. Agora vem comigo, vou te levar numa loja, uma casa de macumba. Como numa casa de macumba? Vou te levar, vem. Aí levei ela numa casa de macumba. Aí o que tem aqui? Rosário, terço, vela, santo, tem a mesma coisa. Pode entrar numa casa de macumba para você ver, só não compra nada, por favor. A mesma coisa. A mesma coisa. Porque até 1987 o espiritismo era proibido no Brasil. Então os espíritos, para poder cultuar os seus deuses, que também é um politeísmo, a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, eles tinham que fazer o sincretismo, fazer que estavam adorando santos da Igreja Católica no lugar dos deuses deles. Então as lojas de material umbandista, quimbandista ou do Candomblé têm os mesmos elementos que as lojas de material católico. Entenderam? Então assim, você tem que ter caráter, você tem que falar, olha, eu sou evangélico, muito obrigado, não posso aceitar isso na minha casa. Mas de repente você tem lá na sua casa guardada a camiseta dobrada, você nunca jogou fora. Peça a Deus sensibilidade. Senhor, me leva aonde tem algo que é contra a minha fé. No livro de Êxodo, no capítulo 20, Deus falou, não tenha qualquer tipo de objeto, imagem de escultura ou semelhança alguma, pode ser até a estampa de uma camiseta, semelhança alguma do que há em cima dos céus, na terra ou debaixo da terra. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mesmo que você ganhou de presente, você guardou isso gera uma maldição. É como Acã que escondeu aquilo que estava amaldiçoado na casa dele. Tem muita gente que esconde algo amaldiçoado e a maldição vai pegar a sua família inteira. E aí não adianta. Pode orar 1000 vezes, a maldição perdura. Então Deus deu uma dica para Josué, e Deus fez com que Josué procurasse aonde estava a maldição. E a maldição foi chegando e foi mostrando. Olha lá, capítulo 7, verso 16, diz assim: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã. Ninguém se esconde do Senhor, queridos. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Ninguém se esconde. Filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Olha a estratégia do diabo. A tribo de Judá tinha uma bênção liberada por Jacó e depois impetrada novamente por Moisés. Qual era a bênção? Que de Judá sairiam os reis. Jesus é chamado leão da tribo de Judá. A estratégia do diabo é tão forte que ele queria amaldiçoar logo a tribo de Judá, de onde sairia a linhagem dos reis em Israel, para que todos os reis de Israel fossem amaldiçoados. Já pensou nisso? Mas aí Deus foi primeiro. Deus sempre chega primeiro, diga amém por isso. Então verso 19, então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que estava tudo escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Verso 24, então Josué e todo Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimaram-nos. Levantaram sobre ele um montão de pedras que permaneceram até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Até o dia de hoje é anacronismo, tá, irmãos? Até o dia que esse livro foi escrito, ok? Não é o hoje. Mas enfim, em Israel, o lugar onde foi o Vale de Acor, até hoje não produz nada, é um lugar amaldiçoado. Todo Israel é produtivo e fértil. As frutas de Israel são as melhores, as lavouras são as melhores. O vale de Acor não produz nada, porque se tornou um vale amaldiçoado. Agora presta atenção, por causa de um erro de um homem, a família inteira morreu. Estão entendendo?
Você é responsável pela salvação da sua família. Você é responsável pela vitória espiritual da sua família. Você pode quebrar isso hoje em nome do Senhor Jesus. Quando nós formos orar, nós vamos orar justamente para que a unção de hoje, ela faça com que você tenha ideia e noção do que está travando a sua vida. E esta vai ser uma semana de lucidez espiritual. Levante sua mão e diga amém. Uma semana de lucidez espiritual. Você vai ter revelações de Deus durante a semana inteira. Você vai acordar de noite com sonhos. Deus revelando coisas para você. Você crê nisso? Isso aconteceu muito comigo. Já orei a Deus falando: Senhor, eu preciso descobrir tal coisa. E durante a noite tive um sonho. Deus me mostrava o local. Eu levantei e fui lá. E lá estava aquilo que eu tinha sonhado. Vai ser uma semana de lucidez espiritual, para que você possa desenterrar as capas babilônicas, a prata e o ouro que estão escondidos, e toda a maldição seja tirada da sua casa, da sua tenda e sobre a vida dos seus filhos. Se você entendeu, dê uma salva de palmas, por favor. Agora, para que nós possamos caminhar para o entendimento da bênção, abra no livro de Oséias. Oséias está mais para frente, tá? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Oi, achou? Daniel, Oséias. Capítulo 2. No verso 14. Oséias 2,14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Quando Deus permite que nós estejamos entrando num deserto, aqui tem um sentido tremendo. Deus nunca envia você para o deserto, Deus te atrai. Sabe a diferença de mandar e atrair? É a posição que Deus está na sua vida. Se Deus falar: eu vou te mandar no deserto, Ele fala assim, tipo, você vai lá para o deserto, e Deus está longe do deserto. Mas se Deus te atrai para o deserto, é porque primeiro Deus está dentro do deserto, e você fora, aí Deus te atrai para dentro dele. Você até pode estar no deserto, meu irmão, mas você está do lado do Senhor. E eu não sei você, mas deserto com Deus e plantação fértil sem Deus, eu ainda prefiro deserto com Deus. Qualquer lugar com Deus é melhor do que qualquer outro lugar no mundo. Eu prefiro um cantinho da casa de Deus do que um palácio, disse o salmista. Do que todo um palácio de um rei. É importante você entender isso. E aí ele fala: e eu lhe falarei ao coração, verso 15, e lhe darei dali as suas vinhas. Diga comigo, vinhas. Você sabe que vinha na linguagem do Velho Testamento, veterotestamentária, é pomar. Tá? Não era apenas parreira, né? Pé de uva. Eram frutas, árvores frutíferas. Quem tinha uma vinha tinha dinheiro. Porque para você ter uma vinha no deserto, você precisa ter um poço. Quem tinha um poço era o dono da terra. Então, se você tinha uma vinha, é porque você era o dono da terra, tinha um poço. E você tinha que ter um lagar, que era uma edificação de pedra para poder fazer o suco e as pastas das frutas que você colhia. Então você era uma pessoa próspera. Vinha, na linguagem bíblica, prosperidade. Deus está falando que vai te atrair ao deserto, porque Ele te ama, porque Ele quer falar ao seu coração. E Ele lá no deserto, Ele vai te dar prosperidade. Então, sabe, você está passando uma dificuldade? Creia que a partir de agora você pode startar o botãozinho da prosperidade bíblica na sua vida. E não a prosperidade que o diabo te deu. E quanta gente teve muitas coisas quando servia Satanás e deixou de tê-las depois que se converteu? Claro, o diabo vai ficar pagando teu rolezinho agora? Você virou crente. Então agora você precisa da prosperidade que vem do... Diga, prosperidade. Eu preciso, mas precisa ser do Senhor. Não é verdade? Quando Abraão ganhou a guerra contra os reis, e Melquisedeque veio até ele, e ele entregou o dízimo, todo mundo sabe, está em Gênesis. E aí Melquisedeque deu pão e vinho para ele. Aí depois que ele saiu, veio o rei de Sodoma. Chegou para Abraão e disse: olha, Abraão, todos os despojos, o ouro, prata, tudo, pode ficar para você. Eu só quero as almas. O texto bíblico diz almas. E aí Abraão disse: longe de mim receber qualquer coisa de você, para que você não diga que você me enriqueceu. A minha riqueza vem do Senhor. A estratégia do diabo era essa: só me dá as almas, o dinheiro você pode pegar. Não, Deus vai te dar prosperidade no meio do deserto. Meu irmão, se você está passando por um deserto, starta agora aí a prosperidade da sua vida. E o texto diz: e as suas vinhas, e darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor. Qual que é o vale de Acor? O vale da maldição, tá? Que a tradução significa o vale dos problemas. E o vale de Acor
por porta de esperança. E aquilo que não tinha mais esperança na sua vida, Deus vai tornar abrir uma porta para gerar esperança novamente. Ah, pastor, mas meu marido já foi embora. Deus vai abrir uma porta de esperança sobre a sua vida. Quem lembra da história que eu contei aqui na igreja daquela senhora em Salvador que eu orei, bem grandona? Foi aqui que eu contei ou foi em outra igreja, meu Deus? Casada com um homenzinho bem pequenininho? Não foi aqui que eu contei? Ah, eu vou contar então. Não sei quanto tempo eu tenho, o chefe não está hoje, já podemos ficar até meia-noite aqui. Estava em Salvador, uma senhora veio pedir oração para mim, uma senhora muito grande, mas muito grande. Ela tinha eu tenho 1,81 m, ela tinha 1,86 m e mais 1,20 m de largura. Ela era jumbo, irmãos. Plus size é tipo pequenininha perto dela. Ela era gigantesca. Uma negona, mas grandona, mas um doce de pessoa. Com o cabelo todo cheio de negocinho azul, colorido, não sei o quê. E ela veio chorando depois do culto. Salvador, né? Terra boa. Veio chorando. Pastor, eu queria muito uma oração, porque o meu marido foi embora. E o meu marido me abandonou. E já está morando com outro. E a pombagira levou meu homem. Aquelas coisas, né? Eu falei, vamos orar. E quando eu fui orar por ela, eu tive uma visão. Irmão, eu já falei para vocês, crente batista tradicional, quando tem visão é batata. Acontece. Porque nunca tem. Quando tem que ser Deus. E eu orando com ela. E eu já falo, que se batista começar a ter muita visão, se prepara que Jesus está voltando. Não está dando visão para os Blair, mas está dando para os batistas. E aí eu orei por ela e eu vi um homenzinho desse tamanho assim. Mas um mini ser humano. Um mini ser humaninho, inclusive. Desse tamanho. E ele estava jogado no chão, agarrado num portão, chorando, querendo entrar. E na minha visão, foi um segundo. Na minha visão eu vi o trinco do portão, era como se fosse um S, assim, ó, bem trabalhadinho. E eu falei, irmã de Deus, eu tive uma visão. E ela fala, pastor, não me escondas nada. Pentecostal gosta dessas coisas. E eu falei, eu tive uma visão assim, assim, assim. E o trinco é um S. Ela falou, é o portão da minha casa. E esse homem que o senhor viu é meu marido. Eu falei, mas irmã, eu vi um homenzinho, uma mini homenzinha. Ela falou, meu marido. Eu falei, que tamanho tem seu marido? Ela falou, tem 1,43 m. Eu falei, eu já sei porque ele te largou. Ele não aguentou. Esse homem precisava viver, gente, precisava respirar. Esse homem precisava de paz na vida dele. E eu falei, mas por que eu vi ele tentando entrar e não conseguia? Porque, pastor, depois que ele me deixou, eu fiquei com tanto ódio que eu troquei o miolo da fechadura. E a chave dele não abre mais o portão lá de casa. Eu falei, então corre para casa, irmã, que teu marido está te esperando na porta de casa. E ela foi. Campanha, sexta, sábado, domingo. Isso foi sexta. No sábado eu estou lá, igreja lotada. E eu lá no altar, vendo. De repente, quem é que eu vejo entrando na igreja? Aquela irmã entrando com aquele homenzinho assim, ó. O homenzinho andando assim com ela, assim, ó. Aí eu não consegui pregar, irmãos, eu me desconcentrei. Eu fiquei tão feliz, acertar uma visão dessa, assim, mas olha, quase que eu pensei, 5 números, quina. E, quase. Acertar uma visão dessa, nunca mais. Terminou o culto, primeira coisa, não atendi ninguém, não orei com ninguém, eu fui direto neles. Aí eu cheguei, minha irmã, como é que a senhora está? Tudo bem? E você, como é que você está? É o seu marido mesmo? Você é o marido dela. E era muito diferente, era muito estranho. E ela falou assim, tadinha, a irmã estava chorando, sentindo falta do marido dela. E ela falou o seguinte, que o marido estava com a amante, e brigou com a amante. Foi para o bar e encheu a cara. E saiu trançando as pernas na rua de Salvador. Quem conhece Salvador foi lá no bairro Paripe. E ele estava no Paripe, eu estava no Caminho de Areia. E ela pegou e disse que ele, passando na frente de uma igrejinha, em Salvador tem igreja para dar com um pau. Cada portinha cabe 5 cadeiras, vira igreja. E tinha uma igreja dessa pequenininha, 5, 6 cadeiras. Ele parou na porta, um obreiro muito esperto, muito ligado. Parou ele e falou, rapaz, o senhor está bêbado. Senta aqui e ouvi a palavra. E todo bêbado diz que conhece a Bíblia. Todo bêbado, assim, eu conheço a Bíblia inteira. Já li de Genésio a Policarpo. Inteira. Todo bêbado. Não tem um bêbado que não diz que conhece a Bíblia. Todo bêbado.
Aí ele falou, bom, já que o senhor conhece a Bíblia, melhor então, senta aqui para o senhor ouvir a palavra. Aí o pastor que estava pregando na igrejinha, teve a sacada de Deus de orar por ele. Falou, chama o moço aí que está bêbado aí, ó, para a gente orar. Aí trouxeram ele meio contra a vontade dele, ele foi. E aí, quando o pastor orou, manifestou o demônio nele. E o pastor expulsou o demônio pelo poder do nome de Jesus. Quando o demônio saiu, sabe o que aconteceu? Saiu o porre junto com o demônio. Ele ficou sóbrio. Você vai no centro de macumba, o pai de santo bebe uma garrafa de cachaça inteira. Quando a entidade sai, ele fica sóbrio de novo. Não sei como é que faz, desmaterializa a cachaça. E aí aconteceu isso com ele. E aí o pastor teve uma revelação, Deus usou o pastor em revelação, e olha que revelação fenomenal. O pastor disse, corre para sua casa, mas não é para sua amante não, rapaz. É para sua casa. E o pastor não sabia nada da história dele. Porque eu estou usando, o pastor falando através do nome de Deus, falou assim, ó, Deus está me revelando que Deus está usando um outro servo para falar com a sua esposa, e Deus está mostrando para esse outro servo que você está no portão da casa, então corre para lá. Deus mostrou para esse pastor que estava revelando para mim na outra igreja. Como Deus é lindo. O naniquinho correu lá, quando chegou, botou a chave não abria. Se debruçou no portão, começou a chorar. Nisso a irmã chegou, foi a visão que eu tive, e Deus foi glorificado naquele dia. Era impossível. Olha, aquela irmã não tinha mais esperança, mas Deus abre uma porta de esperança no vale amaldiçoado de Acor. Deus abre. Talvez você já perdeu alguma coisa que diz, fim de linha. Talvez o médico disse, acabou, é doença terminal. Não tem cura. Deus está disposto a abrir uma porta de esperança no vale de Acor, aonde o homem disse que está amaldiçoado. Deus quer te abençoar. Quantos entendem isso? Olha, no deserto Deus devolve a sua prosperidade. No deserto Deus faz com que o vale de Acor volte a brotar e ter esperança. E no deserto Deus faz com que nós voltemos a ser íntimos com Ele. Olha o verso seguinte, o verso 15 diz assim, e o vale de Acor por porta de esperança, e ela será obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E uma outra tradução diz, e eu a ouvirei como nos dias da sua mocidade. Meu irmão, não tem coisa mais bonita que a nova conversão, o primeiro amor. Quando você se converteu, você orava mais, sim ou não? Você lia mais a Bíblia, sim ou não? Você não ia para o trabalho com a Bíblia embaixo do braço? Você era crente pra caramba, lembra? Você entrava no ônibus, no metrô, no trem, você levava a biblinha, ia lendo. Você era um crentão, todo mundo falava, lá vai o crente. E hoje, você até esquece de trazer a Bíblia na igreja. Porque vai passando o tempo, a gente vai deixando comum as coisas, e isso vai nos afastando de Deus, e a intimidade vai passando, a intimidade vai passando. É assim na vida, com todo mundo é assim. Tudo, né? Todo brinquedinho novo você brinca mais, né? Comprar uma bicicleta, pedala o dia inteiro, aí depois você para, você começa a cansar. E a fé é a mesma coisa, mas Deus diz que quando Ele te leva no deserto, Ele fala no seu coração, Ele devolve prosperidade, Ele abre esperança no que está perdido, e Ele faz com que você tenha de novo intimidade com Ele. Querido, você vai chegar em casa, você vai ter vontade de orar. Você vai chegar, vai pegar o controle da televisão, vai passar num canal, no outro, Netflix, não sei o que, dananá. Aí vai falar, não, nada está me apetecendo, eu vou falar com Deus. Aí você vai lá para um cantinho no seu quarto, você deixa só aquela meia luz assim, e você dobra o joelho, e você não sabe o que orar, você não tem intimidade, tudo bem. Aí você só precisa dobrar o seu joelho, e você precisa dizer só a palavra certa, Jesus. Se você não sabe o que falar, você fala assim, ó, Jesus. 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 Porque a palavra de Deus diz que quando nós chamamos, Ele vem. Que não há nome mais lindo que o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. É só você dobrar o seu joelho no seu quarto em silêncio e começar a dizer, Jesus, 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 esse deserto, Senhor, precisa ter um fim. Jesus, aquilo que eu não tenho mais esperança, precisa voltar ao meu coração como uma esperança. Jesus, Tu sabes que eu não amo mais, mas eu quero voltar a amar. Jesus, Tu sabes que eu não tenho mais fé, mas eu quero voltar a crer. Jesus, Tu sabes que eu não tenho mais condições, mas eu quero tê-la novamente. E aí lá no cantinho você começa a clamar o nome de Jesus. Porque não há nada mais importante do que em qualquer relacionamento que não seja a intimidade. No relacionamento de homem e mulher, se acabar a intimidade, acaba o casamento. No relacionamento da igreja, se acabar a intimidade, acaba a fé.
Nós estamos tão preocupados em ter dinheiro, em ter bens, em ter conquistas, que nós esquecemos, Toninho, da intimidade com Jesus. E eu troco, Jesus, tudo que eu tenho, por intimidade contigo novamente. Dinheiro, bens, fama, eu troco por intimidade com Jesus. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor?